A Irani é, na minha opinião, uma das small caps mais promissoras que nós temos na bolsa brasileira. A empresa reportou hoje, inclusive, o seu resultado de fechamento do segundo trimestre do ano de 2023, reportando uma alta anual de 170% no seu lucro líquido. Então, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês as últimas notícias da Irani, mais detalhes sobre a empresa, inclusive um breve comparativo dela com a Klabin e muito mais. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. A Irani, da mesma forma que a Klabin, atua há várias décadas aqui no Brasil com a produção de papéis e embalagens sustentáveis. A empresa vinha em altos e baixos desde os últimos anos, então ela veio aqui tendo pequenos lucros, tendo alguns prejuízos ali entre os anos de 2016 e 2019, até que ela passou por uma grande reestruturação, entrou no novo mercado da bolsa brasileira e com isso veio conseguindo entregar excelentes resultados e mostrando uma excelente recuperação na bolsa, o que fez com que muitos investidores já começassem a ficar de olho nela. Essa recuperação se refletiu também nas cotações da empresa, que era negociada lá em 2020 a cerca de R$ 2,00 de cotação e vem entregando uma grande subida e recuperação, chegando agora na faixa dos R$ 10,00 de cotação, e para os investidores que conseguiram adquirir aqui a empresa no fundo certamente tiveram excelentes ganhos. Somente nos últimos 12 meses ela subiu quase 63%, está atualmente com um PL na casa dos 5,13, um PVP próximo de 2, e entregou nos últimos 12 meses um dividend yield já muito interessante na casa dos 7,3%. E muito desse dividend yield entregue se deve ao baixo endividamento que a empresa tem, então ela tem sim alguns projetos de expansão, mas a empresa vem sendo extremamente cuidadosa em relação aos seus investimentos e ao seu endividamento, o que vem permitindo com que ela entregue bons dividendos de forma recorrente. Nós podemos ver isso, inclusive, aqui ano a ano, passando após a sua recuperação, com um aumento constante desses dividendos também. Em relação ao portfólio de produtos da empresa, ela é bastante semelhante à Klabin, então ela faz aqui a produção de embalagens sustentáveis através da produção de papelão ondulado, ou seja, aquele famoso papelão que nós recebemos quando fazemos alguma compra no delivery ou algo assim. Ela também faz papéis para embalagens sustentáveis, e detalhe aqui que a empresa tem um grande foco nos seus produtos voltados para a indústria alimentícia, muito parecido com a atuação da Klabin também, que tem aí como principal atuante na sua receita a indústria alimentícia, e ela tem aqui também uma pequena parte da sua receita líquida vindo de resinas sustentáveis que ela produz através do seu plantio de árvores. E um detalhe muito interessante aqui da Irani é que a empresa tem o total controle sobre a sua cadeia de produção. Então a empresa vai desde o plantio das suas florestas até a produção de celulose e a utilização dessa mesma celulose para a produção de suas embalagens. A empresa trabalha também com a reciclagem de aparas de papel para reutilização aqui na produção de seus produtos. Então ela compra aparas, que são aqueles restos de papel no mercado, para reutilização, sendo uma empresa que tem aí uma excelente eficiência na reutilização desses produtos para não desperdiçar nada no seu processo. Então, nessa sua produção, a empresa costuma utilizar cerca de 25% de fibras virgens de celulose e outros cerca de 75% de fibras recicladas, sendo uma empresa que atua de uma forma muito forte na sustentabilidade, e realmente é um mercado que vem crescendo com base nisso e vem se tornando muito forte exatamente nesse reaproveitamento dos produtos, sendo inclusive essa uma das maiores teses de investimento de empresas como a Irani e também a Klabin, pois são empresas que vêm no mercado em plena expansão. Cada vez mais as empresas de delivery, as empresas de alimentos vêm evitando embalagens plásticas, embalagens desses tipos, trocando exatamente por embalagens mais sustentáveis, biodegradáveis. Portanto, empresas como a Irani e como a Klabin têm ainda bastante potencial de crescimento. Passando aqui para os principais destaques que a empresa trouxe então para o segundo trimestre do ano de 2023, ela vem tendo trimestre após trimestre uma pequena queda aqui da sua receita líquida, principalmente em comparação com o que nós tivemos lá no ano de 2022, que foi o pico de receita da empresa, e muito disso se deve exatamente pelo desaquecimento da economia, tanto brasileira quanto global, que levaram a uma menor demanda de seus produtos, ao apertamento do cinto aí de muitas empresas, que acabou afetando também a receita líquida aqui da Irani. Ainda assim, a queda não é tão substancial assim. No comparativo da receita que ela teve aqui no segundo trimestre de 2022, ficou com uma queda de somente 8%, então ainda estamos tranquilos, e a gente deve ficar de olho em como a empresa vai sair quando a economia brasileira também global vier numa recuperação. Da mesma forma, ela veio também com uma queda no seu EBITDA ajustado e na sua margem EBITDA, que caíram em comparação com o segundo trimestre de 2022, na casa de 19%. E já em relação ao seu lucro líquido, em comparativo com o segundo tri do ano passado, a empresa teve uma queda de cerca de 20%. Ainda assim, ela veio aqui com um crescimento no seu lucro líquido na casa dos 170% em decorrência do reconhecimento de créditos fiscais relativos ao PIS e COFINS,
Então isso acabou transformando um pouquinho o resultado da empresa e revertendo ele para um resultado positivo. E eu destaco aqui que a empresa fez questão de não maquiar nenhum número, então ela deixou muito claro aqui o que era relativo a esse reconhecimento dos seus créditos, que aumentou bastante aqui o seu lucro líquido, e qual era o resultado verdadeiro que ela obteve descontando esses créditos. Isso é muito importante, pelo que eu tenho visto aqui da Irani, ela é uma empresa extremamente transparente nesses seus resultados, o que me traz muita confiança em continuar investindo nela. A empresa vem tendo também uma pequena queda em relação ao seu volume de vendas em comparação ao que ela praticou lá no segundo trimestre do ano passado, e ela destaca que a razão para isso é exatamente em relação à sua estratégia de rentabilidade, que prioriza preços melhores em detrimento ao volume de vendas. Mas ainda assim, a empresa já vem aqui com um aumento em comparação com o que foi o primeiro trimestre de 2023, mostrando também que as suas vendas já vêm tendo uma pequena crescente em comparação com o começo do ano. Ela vem também com um certo aumento na sua alavancagem, saindo de 1,51 vezes a sua dívida líquida sobre EBITDA, passando agora no segundo trimestre para algo na casa de 1,95 vezes. Muito disso se deve aqui, como a Irani aponta, devido à execução dos seus investimentos na plataforma Gaia. Então, a empresa tem investido bastante forte aqui na maioria dos seus processos, na melhoria da sua eficiência, tudo isso muito focado aqui na parte de geração própria de energia, que a Irani almeja atingir 100% de energia renovável, se tornando de fato uma empresa que tem um total controle tanto das suas bases de produção quanto da sua energia e, no final das contas, uma empresa ainda mais sustentável do que já é hoje. Julgando que as suas ações estavam num preço muito interessante para a compra também, a Irani iniciou um programa de recompra de ações aqui no ano de 2022 e ela atingiu atualmente algo na casa de 66,4% da aquisição de todas as suas ações que ela se propôs a ter. E além disso, olhando aqui para os seus últimos dividendos, podemos ver também uma boa crescente, principalmente em decorrência do seu baixo endividamento, como eu citei anteriormente. Então, a Irani aqui nos últimos meses conseguiu pagar um dividendo já muito interessante, na casa de 11% de dividend yield, olhando para a marginal de preço que ficou ali em R$ 6,60. Claro, o preço da Irani deu uma subida e isso acabou diluindo também o seu dividend yield, mas muito disso se deve exatamente pela sua boa atuação em aumento de dividendos, que fez com que muitos investidores se interessassem na empresa e começassem a aportar nela. E inclusive agora para o ano de 2023, a Irani deve pagar um dividend yield acima do que ela pagou lá em 2022, inclusive em relação aos valores pagos de dividendos no geral. E a empresa atua aqui muito forte também na parte de recorrência dos seus dividendos, então a Irani costuma fazer vários anúncios de dividendos ao ano, de 4 a 5 anúncios geralmente, de forma praticamente trimestral, então bem parecido aí com a forma como a Klabin atua aqui no mercado também. E dessa forma, ela consegue entregar dividendos bastante recorrentes, remunerar bastante o seu acionista ao longo do ano, para que ele possa, inclusive, fazer novos reinvestimentos, seja aqui na própria Irani ou em alguma outra empresa da sua preferência. Então fica aqui esse ponto positivo, na minha opinião. Eu gosto bastante dessas empresas que pagam com bastante recorrência. Bom, pessoal, e como vocês viram, ao longo do vídeo eu fui fazendo vários pequenos comparativos aqui da atuação da Irani com a Klabin. E talvez um dos principais diferenciais aqui, exatamente da Irani com a Klabin, é em relação ao tamanho das empresas. Então, como eu disse para vocês no começo do vídeo, a Irani é uma small cap, é uma empresa que tem um valor de mercado na casa dos 2,5 bilhões de reais, enquanto que a Klabin é uma empresa que é praticamente 10 vezes maior, com um valor de mercado na casa dos 25 bilhões de reais. Então, esse aqui é um dos principais diferenciais. Eu sempre trago para vocês que, apesar das small caps serem empresas um pouquinho mais arriscadas, elas terem esse valor de mercado menor faz com que elas tenham uma capacidade de entregar uma maior valorização. De fato, a Irani fez isso já, então ela já entregou uma boa valorização aqui. Se nós formos pegar em relação à sua rentabilidade real, descontando a inflação e fazendo reinvestimentos dos dividendos, a empresa entregou nos últimos 10 anos algo próximo de 270%. Então, isso aqui já ficou muito interessante, mas ela ainda tem capacidade de entregar ainda mais. No geral, a atuação das duas empresas acaba sendo bastante semelhante e talvez as principais diferenças entre elas seja exatamente em relação ao seu portfólio. Então, como a Klabin é uma empresa de maior porte, ela tem produtos diferentes, tem produtos aí que utilizam de forma diferente o papel para a produção de embalagens para diversos setores da economia também. No caso aqui da Klabin, algo que ela produz é a parte aí do papel cartão, que é utilizado bastante aí na parte alimentícia. Então, por exemplo, ali a cerveja, algum alimento que você compra no supermercado, é feito a sua embalagem com papel cartão. E uma outra grande diferença é em relação à participação da receita da Klabin estar bastante atrelada ainda com a parte de celulose.
Então a Klabin aqui tem também a sua atuação na produção de papéis e embalagens, mas ela também utiliza da sua produção de celulose para a venda no mercado global. Isso aqui pode ser para o bem ou para o mal, então dependendo aí da subida ou da descida do preço da celulose, a Klabin pode ter uma receita maior ou menor, e isso acaba trazendo aí alguma imprevisibilidade para a empresa, algo que alguns investidores não gostam. Mas um ponto aqui positivo para a Klabin também é que a empresa vem vindo já com uma visão de reduzir essa exposição ao mercado de celulose, o que vai trazer aí mais segurança para o seu resultado. No geral, essas são as diferenças então entre a Irani e a Klabin. Bom pessoal, esse foi então o geralzão sobre o resultado da Irani e também sobre algumas diferenças que ela tem na sua atuação com a Klabin, que é uma empresa que atua de forma bastante semelhante. No geral, eu gosto bastante da Irani, tenho ela na minha carteira. Talvez um dos meus principais arrependimentos seja de não ter montado uma posição maior aqui na carteira. Então, como ela é uma small cap, eu optei por ter tanto a Klabin quanto a Irani na minha carteira. E no caso da Irani, uma posição um pouquinho menor dela, então eu acabei não surfando de forma tão forte essa alta que ela teve. Mas faz parte, é aquela coisa, o investidor é um eterno arrependido. No geral, eu vejo aqui com muito bons olhos a atuação da empresa. Ela está assim no momento que boa parte do mercado também está, um momento aí de desaquecimento do mercado, o que traz também uma pequena queda em relação à sua receita, mas conforme nós viemos com uma recuperação no mercado global e também no mercado brasileiro, da mesma forma a Irani deve se recuperar e continuar no seu bom crescimento também. Vejo que em relação a vários dos seus indicadores ela ainda está num preço muito interessante, então está aqui com múltiplos não tão esticados assim, com PL na casa de 5, com PVP próximo de 2, bastante comum aqui para o mercado de empresas de papel e celulose, e distribui também excelentes dividendos, por isso eu gosto particularmente bastante da Irani, não é uma recomendação. Mas bem pessoal, deixem aí nos comentários, vocês já conheciam a empresa e gostam dela, ou vocês não gostam da Irani por algum motivo? Peço também que caso tenham gostado desse vídeo que deixem o seu like e também se inscrevam no canal. E é isso pessoal, um abraço para todo mundo, tchau tchau.